Boa noite. Hoje o dia ficou marcado por 3 crimes hediondos que terminaram em morte. O caso mais chocante aconteceu na Baixa de Luanda, junto ao Tribunal Provincial. Um cidadão foi assassinado com 2 tiros. Os miliantes levaram a pasta da vítima com valores ainda não calculados. Assaltos à mão armada, saída de agências bancárias, raptos e assassinatos, violações, crimes encomendados estão, nos últimos dias, a tirar o sono de centenas de angolanos. O incidente aconteceu por volta das 11h30 na Baixa da cidade, próximo ao Tribunal Provincial de Luanda, na rua Cirilo da Conceição. Segundo fonte policial, o assalto aconteceu quando o cidadão, de aparentemente 50 anos, saiu de uma dependência bancária com uma pasta onde carregava supostamente avultadas somas de dinheiro e, depois de ter subido na sua viatura de marca Hyundai modelo i10, se ter colocado em marcha. Sofreu uma batida propositada na parte traseira do carro e parou a viatura. E foi aí que os outros assaltantes, postos numa motorizada, aproximaram-se, dispararam 2 tiros contra o homem, um na barriga e outro na cabeça, tiraram a pasta e puseram-se em fuga. Houve troca de tiros entre os assaltantes e agentes da polícia destacados no Ministério das Relações Exteriores. E ainda hoje, mais uma tentativa de assalto à mão armada na Avenida 21 de Janeiro. A vítima, ao tentar fugir dos disparos, embateu com a viatura que ficou neste estado. Já nesta quarta-feira foi registrado igualmente um assalto por volta das 14 horas na Via Expresso, no sentido Viana-Cacoaco, que culminou com 3 vítimas mortais. O número de assaltos à mão armada e em plena luz do dia que dão em vítimas mortais nas principais avenidas de Luanda tem estado a ocorrer de uma forma cada vez mais regular. Tira as camaradas daqui! Abra a porta! E para comentar a onda de criminalidade em Luanda, é meu convidado o sociólogo João dos Santos. Boa noite e obrigada por ter vindo. Ontem o Fala Angola noticiou a morte de um cidadão que foi raptado à porta de casa e dias depois foi encontrado morto. Casos de violações. Hoje mais 3 mortes, uma junto ao Tribunal Provincial de Luanda, em plena luz do dia. Como caracterizar esta situação como sociólogo que é? Bem, boa noite. Primeiro gostaria de aproveitar as câmaras da TV Zimbo para felicitar ou desejar às famílias enlutadas os nossos pésames. Dizer que, na realidade, nós podemos olhar aqui essa situação em várias vertentes. É preocupante para todos nós esse sentimento de insegurança que nós estamos a viver em Luanda. Gostaria de dizer, Tatiana, o seguinte. Os últimos dados mostram que Luanda tem 8 milhões de habitantes. Qual é o rácio entre polícia e habitantes? Nós teríamos, com algum analista em segurança pública, pudesse nos trazer esse dado. Sente-se que há pouco polícia para o número de habitantes que a cidade hoje tem. Esta é uma abordagem que nós podemos ver quando nós olhamos para essa situação. A outra que nós podemos olhar aqui é lamentar agora, quando acontecem essas mortes, por parte do nosso cidadão, também o querer firmar. Essas pessoas têm família, essas pessoas passam por esse luto. Vamos respeitar os lutos. As pessoas hoje querem fazer um filme, querem fazer, em vez de estar a apoiar. A polícia também não faz um cordão de segurança para que essas pessoas não se aproximem e não fazem esse tipo de fotografia. Pois, porque a principal preocupação seria, no momento, prestar ajuda, quiçá assistência médica. Claro, por vezes esses cidadãos estão ainda mortos, podiam notar e tudo, mas pronto, as pessoas não ajudam. A outra, que na realidade é mais preocupante, é a forma como esses miliantes têm estado a atuar, não é? Eles estão a atuar cada vez com mais astúcia.
nós sentimos que a polícia não está a acompanhar os modos operantes desses meliantes. Acha que a polícia está com dificuldades em combater o crime na cidade capital, porque o sentimento nesta altura é de insegurança? Sim, nós não queríamos fazer aqui juízos de valores, nós não somos especialistas em segurança pública, mas o que nos tem dado a perceber, dado o que nós temos estado a constatar, sente-se que a reação da polícia face aos crimes que está a cometer, a polícia tem estado a falhar ou tem estado a tardar a reagir a essa situação. É preciso que a polícia também crie outros métodos para poder, então, diminuir, acabar, não digamos, mas diminuir essa onda. Aliás, nós tentamos mesmo comunicar ou ter o lado da nossa polícia, mas ainda não tivemos resultados em relação a isso. Há pouco tempo falava na possibilidade de haverem poucos polícias. Há um debate aceso nas redes sociais sobre a necessidade ou não da entrada em campo dos militares para combater a criminalidade. Acha que o caminho seria de facto este? Sim, no estado anómico que encontra-se a nossa sociedade, é óbvio que sim, todas as forças de segurança, entre polícia, o SIC e outras, os militares, poderiam nesse momento aparecer para poder fazer com que a população sinta que existe mais segurança. E Tatiana, há uma outra razão. Se nós começamos a ver esse furto da saída do banco, não é de hoje. Nós também chamamos aqui a atenção aos os senhores que têm os bancos. Qual é o perfil do bancário hoje? Porque admite-se como é que uma pessoa sai do banco e depois é assaltada. De alguma forma, não estamos a acusar os bancários, mas de alguma forma alguém tem estado a dar algumas informações. Estar a vazar por parte dos funcionários. Exatamente, as informações têm estado a sair do banco. É muita coincidência quando as pessoas saem do banco e a porta do banco, ou 2 metros, são assaltadas. Elas, quando os meliantes vão fazer essas ações, têm certeza que o indivíduo está com dinheiro. Então alguma coisa tem estado também a falhar e pedimos aqui ao SIC que também traga essa abordagem junto dos bancos, fazer os seus trabalhos de investigação para podermos ver quem são os nossos funcionários bancários. Ouvíamos há pouco na peça a nossa repórter fazer menção de que os meliantes trocavam tiros com a polícia. Sim, ou seja, há um sentimento de impunidade. Porque nós, quando já chegamos, a polícia tem que prevenir o crime. A polícia, quando reage ao crime, essa bala podia ter morto mais algum cidadão inocente que estava ali na altura, nas imediações. Então nós temos que fazer com que a polícia, em vez de reagir o crime, faça com que acautelar que os crimes não aconteçam. Isso é através de métodos, de técnicas policiais que a polícia tem que adotar face ao que hoje os meliantes têm estado a fazer, porque os meliantes cada dia estão a adotar outras técnicas. A polícia tem que acompanhar essas técnicas que os meliantes hoje estão a adotar. A polícia geralmente, volta e meia, tem dado dicas para a proteção dos cidadãos, para evitarem casos como estes. Pode deixar algum apelo à população de forma a evitar que situações idênticas não aconteçam, de forma a garantir a sua segurança? Sim, é de voltar aqui a enaltecer aquilo que a polícia tem estado a dizer. Quando estamos aí a fazer levantamentos de valores acima de 1 milhão, ou seja, mas temos que então chamar a polícia para fazermos acompanhamento. Mas também, Tatiana, digamos, nem sempre a polícia também está disponível para o cidadão. Imaginamos que 3 ou 4 cidadãos querem levantar 5 milhões de kwanzas. Não temos polícia para acompanhar todo esse cidadão. Aí é o grande problema, por isso é que eu chamo qual é o rácio entre polícia e cidadão. Então também a polícia faz o seu trabalho, faz o apelo, mas às vezes não tem capacidade para poder suprir as necessidades que o cidadão tem na sociedade. E já temos informações de que a polícia amanhã poderá então estar aqui na TV Zimbo e poder nos dar mais explicações sobre os últimos casos de crimes que aconteceram aqui em Luanda. Foi um prazer tê-lo aqui em estúdio. E nós agradecemos. E amanhã ficaremos atentos para podermos então ver o que a polícia nos vai trazer aqui sobre Com certeza. Aconteceu, passa na TV Zimbo. Boa noite, até à próxima. Muito obrigado. Deus.
E nós vamos continuar a mantê-lo informado. Na cidade de Benguela, o Comando Municipal da Polícia Nacional procedeu ontem à apreensão de 2 toneladas de cabos elétricos roubados num posto de transformação do bairro Calossombequa. Os cabos elétricos em cobre seriam depois comercializados nos mercados da capital do país. Os 2 presumíveis autores do crime já estão detidos. Trata-se de aproximadamente 1 tonelada de cabos elétricos que, segundo a Polícia Nacional, foram roubados do PT do bairro da Calossombequa. Mas o roubo tinha como finalidade comercializar o cobre e o bronze em Luanda, uma prática que já lhes é característica. Ele já, segundo a informação do presumível autor, diz que fazia esta ação em Malange, onde já comercializava tal produto, tais cabos de fio. E está em Benguela por apenas 5 meses e até o momento que foi surpreendido pelas nossas forças. De acordo com a Polícia Nacional, o roubo de cabos elétricos no bairro da Calossombequa tem sido frequente. Numa das informações que nos brindou o responsável da INDE, alegara ser um dos quartos assaltos que eles já sofreram e que, por sua vez, também tem sido um meio que facilita a escuridão ou apagão na zona para facilitar com que diversos crimes ocorrem contra os transeúntes da via pública. A detenção só foi possível com a colaboração da população, por isso as forças da ordem encorajam os cidadãos a continuarem com a prática da denúncia. E aqui em Luanda, 2 cidadãos estrangeiros de nacionalidade maliana e mauritaniana foram condenados a 1 e 2 meses de prisão correcional, convertidos em multa por obstrução de verificação de faturas relativas ao imposto sobre o valor acrescentado IVA, desobediência e injúria contra a autoridade. A leitura da sentença aconteceu esta quarta-feira, durante a sessão de julgamento sumário pela 10ª secção dos crimes comuns do Tribunal Municipal de Viana. Issa Camara, de nacionalidade mauritaniana, e Moussa Dombele, de nacionalidade maliana, recusaram-se a fornecer as faturas e o alvará comercial a uma brigada de sensibilização ao IVA, constituída por 2 técnicos tributários da AGT e um polícia fiscal. Consta dos autos que os réus desobedeceram a ordem, valentes da amizade que tinham com o comandante da 13ª Esquadra de Polícia do Ojaenda, que na mesma ocasião ordenou a detenção dos 2 técnicos tributários da AGT e o polícia fiscal. Decido condenar o réu Issa Camará na pena de 1 mês de prisão correcional pelo crime de injúrias contra a autoridade. Segundo, na pena de 1 mês de prisão correcional pelo crime de desobediência. Feito o cúmulo jurídico, nos termos do número 1 do artigo 102 do Código Penal, vai este réu condenado na pena única de 70 dias de prisão correcional e no pagamento da multa no valor de 900.000 kwanzas. Este tribunal condena ainda o réu Moussa Dembele na pena de 30 dias de prisão correcional pelo crime de desobediência, no pagamento de 45.000 kwanzas de taxa de justiça e 8.000 kwanzas de emolumentos a favor do seu defensor oficioso. Os advogados de defesa contestaram a decisão do tribunal. Que não precisamos marginalizar a classe empresarial, a classe dos comerciantes, porque quando se é uma campanha de sensibilização, lamentamos imenso pelas atitudes, por vezes musculadas, que tanto a AGT quanto a Polícia Fiscal têm tido contra os comerciantes, no caso dos empresários. O julgamento do comandante da 13ª Esquadra de Polícia do Ojaenda, acusado de proteção ilegal dos comerciantes estrangeiros e de colocar os técnicos da AGT à cadeia, está marcado para esta quinta-feira às 11 horas no Tribunal Municipal de Viana. O estabelecimento Nimazamba Comercial, vocacionado à venda de peixe na cidade de Benguela, foi encerrado esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Defesa do Consumidor devido à venda de peixe em mau estado de conservação e outras irregularidades. A atuação do INADEC sobre a empresa Nimazamba Comercial teve como base as várias denúncias de consumidores
que se queixaram de comprar neste estabelecimento peixe em mau estado de conservação. Hoje viemos aferir em loco e constatamos que, de facto, a empresa comercializa vários tipos de peixes e que no seu local de armazenamento tem mau odor, tem problemas de higiene. Além destas irregularidades, o INADEC constatou também que a empresa não possui letreiro de identificação e não tem lista de preços afixados para o domínio público. As vendas são feitas de forma escamoteada. Nós tentamos perguntar quanto é que custava uma caixa disso e não havia assim sincronia os preços. Um falava outro preço. Então achamos que não é producente esse tipo de comportamento para o país hoje. Depois de todas estas constatações, o INADEC encerrou o estabelecimento dentro dos termos da lei. Fora ainda estas sanções que devem ser aplicadas, também estamos a falar a violação do direito do consumidor previsto na Lei 15/3 de 22 de julho. Nós iremos dar esse tratamento jurídico e a empresa terá que ser mesmo aplicada uma sanção administrativa nos termos destas duas legislações em vigor. Não apontamos aqui ainda valores, mas são infrações que devem ser mesmo autuadas e sancionadas nos termos destas legislações. O representante da empresa, ciente das irregularidades, garante melhorias para os próximos dias. Estamos aqui para tentar legalizar aquilo que foi constatado pela equipa do INADEC. Os empresários nacionais continuam a enfrentar muitas dificuldades para importar produtos, como consequência da atual situação económica e financeira do país. Segundo o Ministro da Construção e Obras Públicas, a situação está a servir para estimular a produção de materiais de construção civil no país para responder à procura no mercado nacional. O Ministro falava durante a abertura da 16ª edição da Projeto Angola 2019, que aconteceu esta quarta-feira, aqui em Luanda. Com as portas abertas, o público tem a oportunidade de visitar a 16ª edição da Projecta, que conta com mais de 100 expositores nacionais e estrangeiros, que apresentam diversos materiais para construção civil, formas de segurança, fontes alternativas de energia, entre outras novidades do setor. Muitos dos produtos expostos são de produção nacional. Manuel Tavares de Almeida disse que a escassez de divisa tem contribuído para a produção de materiais de construção civil no país. Precisamos de fabricar, aproveitar a matéria-prima nacional, transformá-la para atender o nosso mercado e caminhar para a exportação. Os expositores estão expectantes e consideram que este é o momento ideal para adquirir novos clientes, parceiros e fornecedores. A FCKPS vem aqui para essa Expo com o intuito de dar a conhecer mais uma vez os nossos produtos. O cimento 32.5, 42.5 e 52.5. A organização estima que mais de 15 mil pessoas visitem a feira, que prevê também a realização de palestras sobre técnicas de comercialização de produtos imobiliários. Temos cerca de 120 empresas a expor. Os próximos 3 dias serão 3 dias de muita atividade, teremos formações. Já amanhã o parceiro do Salão Imobiliário, que também está a realizar em conjunto com a Projeta, fará aqui uma formação sobre as áreas comerciais e os gestores comerciais no setor imobiliário. O Ministro da Construção e Obras Públicas afirmou que desde 2017 que o setor da construção e obras públicas já contribuiu para a criação de mais de 28 mil novos postos de emprego. O embaixador de Angola no Reino da Bélgica, Jorge Chicotti, já apresentou a sua candidatura a secretário-geral da ACP, África, Caraíbas e Pacífico. O embaixador de Angola no Reino da Bélgica, Jorge Chicotti, foi recebido em audiência pelo Sr. Darren Enfield, ministro dos Negócios Estrangeiros das Bahamas. Durante o encontro foram abordadas questões relativas à candidatura de Angola por meio de Jorge Chicotti ao posto de secretário-geral do Grupo de Estados ACP, onde constam África, Caraíbas e Pacífico, para o período 2020-2025.
A eleição do futuro secretário-geral do Grupo de Estados ACP terá lugar na Cimeira de Nairobi, de 7 a 10 de dezembro. Além da candidatura de Angola, existem outras duas, a do Zimbábue e do Malawi. O Grupo de Estados ACP é composto por 79 países de África, Caraíbas e Caribe. O Hospital Pediátrico do Lubango já conta com um serviço de estomatologia para tratar da saúde bucal das crianças. O projeto está orçado em 15 milhões de kwanzas, sendo uma parceria de especialistas brasileiros e angolanos. Dona Maria é avó do pequeno João, que sofre de problemas dos dentes há muitos anos. O pequeno já foi submetido a cuidados médicos na capital do país, Luanda, porém os custos são elevados. Em Luanda já fez várias consultas de estomatologia. O tratamento dos dentes é caro, em toda a parte do mundo, né? Até estamos abençoados. Receber uma salinha dessas para fazer tratamento às crianças, gratuito. Entretanto, João e outras crianças da província de Huila poderão receber um atendimento especializado com o serviço de estomatologia na pediatria do Lubango. Por acaso estou satisfeita, o meu neto vai tratar dos dentes, porque ele tem muita dificuldade mesmo para mastigar. O Hospital Pediátrico Pioneiro Zeca conta agora com este serviço para tratar da saúde bucal das crianças e tem parceria de especialistas brasileiras. A nossa equipe é formada de 2 dentistas e uma protética e nós fazemos vários procedimentos entre extração de dente, restauração, limpeza, orientação para as crianças internadas aqui no hospital. As crianças têm bastante cárie, principalmente as que têm acesso a comer doces, pastilhas, bombons, e o importante é orientação. Então, o que é muito importante? Nasceu o primeiro dente, já tem que escovar o dente, com pasta de cada um ter a sua própria escova de dente e usar a pasta de dente já desde pequenininho. Temos observados aqui cárie e as gengivite, né, que é uma inflamação nos tecidos gengivais. É o que mais a gente observa aqui. Eu acredito que a principal causa aqui seria a higienização. Entraria a higienização e também a fluoretação, que é o tratamento de água. Isso para vocês aqui eu acho que já ajudaria muito. O consultório parcialmente equipado conta com 2 especialistas brasileiras que estão a prestar assistência durante 15 dias e transmitirem igualmente os conhecimentos aos técnicos locais para darem continuidade ao serviço no quadro de uma cooperação com a Universidade Evangélica do Brasil. Cerca de 7% da população angolana está com diabetes. Os casos são maioritariamente diagnosticados quando os doentes chegam aos hospitais já num estado crítico da doença. As estatísticas mostram que a doença atinge mais mulheres do que homens no nosso país. Os dados são da Sociedade Angolana de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. Assinala-se hoje o Dia Mundial das Diabetes. A diabetes faz parte do leque de doenças consideradas crónicas não transmissíveis, ou seja, é uma doença silenciosa e, como tal, exige que cuidemos melhor do nosso organismo. As patologias da tireoide são exatamente doenças que afetam este órgão, que é um órgão hormonal, e afetam mais as mulheres que os homens, logicamente, e isto vai ter um efeito sobre todo o desenvolvimento da própria pessoa em si, não é? Temos 2 muito conhecidas, que é o hipertiroidismo ou o hipotiroidismo, que vão fazer com que realmente haja alterações a nível do organismo das pessoas e que vá afetar com certeza em idade reprodutiva, principalmente, no caso das mulheres que estão em idade reprodutiva, vai afetar o bebê. Ela é caracterizada pela elevação da glicose ou açúcar no sangue e isso pode ocorrer por defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas pelas chamadas células beta. A função principal da insulina é de promover a entrada da glicose, ou seja, do açúcar, para as células no organismo, de forma que ela possa ser aproveitada para diversas atividades celulares. Urinar muito,
ter sede, fome, cansaço fácil, dores nas pernas ou formigamento, visão turva, estes são alguns dos sintomas que indicam a diabetes. Por isso, é preciso fazer o exame de glicémia regularmente. Mas vale sempre ressaltar que, como existem alguns tipos de diabetes, os sintomas podem variar tendo em conta o tipo. Aquilo que a OMS calcula para esta região da África é que nós estejamos situados à volta entre os 7 a 10% dos angolanos devem ter diabetes. Os dados da OMS apontam que nos últimos 10 anos, mais de 20 milhões de pessoas foram diagnosticadas com a doença em África, sendo que em Angola atinge mais mulheres do que homens. Pessoas com tuberculose e hipertensão arterial têm mais riscos de adquirir diabetes. E os profissionais de saúde apontam ainda que o uso de bebidas alcoólicas, a má alimentação, cigarro e a falta de exercícios físicos como fatores de risco. O Dia Mundial de Diabetes foi instituído em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes e pela Organização Mundial da Saúde e é celebrado anualmente a 14 de novembro. Especialistas internacionais garantem que o uso de dados por satélite pode acabar com o problema da seca no Cunene. A informação foi avançada nesta quinta-feira na conferência realizada pelo Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação. O projeto poderá monitorizar a seca com a utilização de dados por satélite e demonstrar a implementação de um modelo de exploração de dados para gestão hídrica e para se descobrir que tipo de seca assola a província do Cunene e, com isso, encontrar formas de resolver o problema. Precisamos primeiro identificar que tipo de seca nós temos cá no país. Existem vários tipos de seca à volta do mundo. As causas que originam uma seca variam de região para região e é um pouco esta discussão que os especialistas vieram cá em Angola fazer junto dos nossos investigadores angolanos no país. 5 especialistas internacionais fazem parte da equipa que vai comandar a investigação e destacam a importância do satélite de observação da Terra, que vai permitir observar e fazer a previsão do caudal dos rios, estudar o solo, vegetação e localização da população afetada pela seca. Já temos em nossa posse alguns dados sobre a precipitação e sobre a quantidade de água do solo relativamente à província do Cunene. Podemos utilizar a tecnologia espacial para resolver os problemas relativos à seca. É uma questão que nós não conseguimos tanto prever, mas esta tecnologia dá-nos realmente boas perspectivas para conseguirmos realmente resolver o problema da seca. A questão importante a reter é que tipo de seca é que nós temos tanto na província do Cunene. Portanto, e é esta tecnologia que vai realmente nos mostrar isso. Portanto, ela vai detectar o tipo de seca que existe na província do Cunene e a partir daí então poderá-se resolver esse problema. O programa de exploração de dados foi lançado na província do Cunene pelo Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional e pelo Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação. O governo angolano assinou em Roma 5 acordos com a empresa petrolífera italiana Eni, com destaque para as energias renováveis, saúde e pesquisa de hidrocarbonetos. À margem da visita do presidente ao Vaticano, as autoridades angolanas e a empresa Eni assinaram diferentes acordos. No setor da energia, por exemplo, a Sonangol e a Eni juntam-se energias para as soluções sem custos ao Estado angolano. Nós não estamos em condições de falar em custos, uma vez que há uma entidade privada, que é a Eni e a Sonangol, que vão, no fundo, suportar todos os custos relacionados com este investimento, cabendo apenas ao Estado a compra da energia que vai aí ser produzida. A exploração de petróleo também mereceu a atenção de italianos e angolanos. A Eni promete um conjunto de ações para o desenvolvimento comunitário em Cabinda. Proporcionará cerca de 6.500 empregos através do fomento de pequenos empreendedores em diversas áreas, como a pesca, a agricultura,
formação técnico-profissional. No setor da saúde, a ENI disponibiliza 5 milhões de dólares para, em 3 anos, formar profissionais do Hospital Pediátrico David Bernardino, Hospital Josina Machel, bem como profissionais da província de Cabinda. Este acordo tem um pendor muito importante na formação de quadros. Vão formar in loco, portanto em Angola, estão organizados e delineados programas de formação em Angola, como também médicos nossos virão para cá, para a Itália, para programas de especialização, que não é a primeira vez que isto acontece, mas desta vez com um pendor diferente. Autoridades angolanas e petrolífera italiana ENI assinaram acordos em diferentes setores da economia nacional. E vamos olhar agora para o preço do barril de petróleo Brent. Voltou a registrar descidas nas principais bolsas internacionais, observando reduções na ordem dos 11%. O ouro negro de referência às exportações nacionais foi vendido hoje a $62,30, uma redução de 0,6 cêntimos se comparado à sessão desta quarta-feira. Com o preço do petróleo, fazemos uma breve pausa e já voltamos. Aventurava-se a chegar tão alto, se ninguém o segurasse, resistia a todas as tempestades, se não se sentisse amparado, ia tão longe. Se não tivesse uma boa companhia, sentia a mesma energia se ninguém cuidasse de si. Fazia-se ao mar se não se sentisse seguro em terra. Estaria tão tranquilo se não conseguisse eliminar os riscos que todos corremos. Estaria tão seguro de si se o Big Seguros não o protegesse. Porque o seu mundo merece a nossa proteção. Big Seguros, seguramente juntos. Simbo Reina a expectativa, faltam 24 horas para ser conhecido o novo presidente da UNITA. Os delegados ao Congresso reforçam a convicção de que, com a nova liderança, o partido vai chegar ao poder em 2022. Hoje é o segundo dia do 13º Congresso Ordinário da UNITA. Chegar ao poder em 2022 é um discurso unânime entre os delegados ao 13º Congresso da UNITA. Os maninhos almejam uma liderança capaz de virar a história. Nós temos que ter, e teremos seguramente, uma UNITA que se projeta para o futuro. Há campanhas, é normal, mas aqui não há divergência de fundo, não. O que faz com que cada um diga eu posso, eu quero, e porque talvez venha com um pouco mais de energia, com um pouco mais de vontade, mas ninguém vai inventar uma outra UNITA, não. Nós estamos aqui a discutir porque somos todos da UNITA, porque ninguém nos obrigou a ser da UNITA. Estamos aqui porque nós aceitamos os princípios e os valores da UNITA. Filho de Jonas Savimbi, Rafael Massanga também está a terminar o mandato como secretário-geral adjunto do Galo Negro. Chegou a ser apontado nos círculos internos como iminente sucessor de Isaías Chamacuva. Rafael considera que o Congresso vai mudar a posição da UNITA no panorama político. Hoje, os militantes da UNITA são maioritariamente jovens. Eu acho que esta nota é positiva porque conseguimos levar a nossa mensagem para os nossos colegas jovens que hoje acreditam na UNITA e vêm. Então vêm e eu acho que, pronto, vamos ver, como dizia, não quero ir para além para não fazer balanços aqui que foram feitos, mas devo dizer que nós estamos a terminar este mandato com sentimento de missão cumprida. Da nova liderança do partido, Massanga Savimbi espera uma UNITA mais forte e conservadora dos princípios deixados pelo seu pai, Jonas Savimbi, líder fundador do partido. Muita coisa de negativa tem sido dita sobre Moangai, mas Moangai é quê? Moangai é simplesmente uma localidade, é uma área, é uma povoação na província do Mochico, mas onde foi fundada a UNITA.
Mas o que contém como princípios do projeto dos conjurados do 13 de março é o resumo na procura da felicidade dos angolanos. Os políticos podem ter vários discursos, podem ter coisas bonitas, mas o fundo é que é fazer tudo para que o cidadão, para que o nosso próximo viva feliz. Entre os delegados ao Congresso, as conversas apontam para o reforço ao sentido do voto dos candidatos. Ao que temos acompanhado nestes 2 dias de trabalho, 2 concorrentes monopolizam a tendência dos eleitores. E o jornalista Hilário João tem outros detalhes sobre este congresso. Hilário, boa noite. Tens algum palpite de quem será o próximo presidente da UNITA? Hilário? Boa noite. Continuam os trabalhos aqui no 13º Congresso Ordinário da UNITA, que decorre aqui no Complexo Suvismo em Viana. Hoje o dia ficou marcado com a aprovação de 5 comissões que, por esta altura, estão a trabalhar com vários temas para serem aprovados e serem submetidos à plenária. Outra questão que marcou o dia foi o relatório do presidente cessante, mas para mais informações tenho comigo o porta-voz do Congresso, Dr. Ruben Sicato. Como é que olha para o dia de hoje em termos dos trabalhos aqui dos delegados? Boa noite, senhor jornalista. Boa noite, caros telespectadores. O dia de hoje tem sido muito proveitoso. Ontem tivemos a primeira plenária, hoje houve a segunda plenária. Na segunda plenária, o ponto mais alto teve a ver com a audição do relatório do presidente cessante, o Dr. Isaías Samakuva. Ele falou daquilo que foi a atividade do partido durante os últimos 4 anos. Ele referiu-se àquilo que foram os problemas de organização, o que foi necessário para ajustar o nosso partido à realidade política nacional. Ele falou das grandes vitórias que o partido teve no decorrer deste tempo, daquilo que aconteceu em relação aos atos eleitorais e também daquilo que tem sido a situação em termos daquilo que o partido tem de fazer. Depois disso, o relatório foi aprovado e por aclamação e, portanto, foi algo bastante positivo. Depois disso, foram aprovadas as comissões especializadas em que o Congresso vai funcionar, a Comissão dos Assuntos Eleitorais e Poder Local, a Comissão Política, a Comissão dos Assuntos Internacionais, a Comissão dos Assuntos Administrativos e a Comissão da Revisão Constitucional. Neste momento, o Congresso está a funcionar em função de todas essas comissões. Terminado o trabalho das comissões, vai ser necessário então haver uma atividade que faça com que o Congresso volte outra vez à plenária para que depois, então, as propostas de resoluções que vão vir das comissões possam voltar à plenária e serem aprovadas eventualmente. Relativamente ao dia da manhã, que é o dia mais aguardado, que vamos conhecer o próximo presidente da UNITA, até mais ou menos a que horas é que vamos conhecer o novo presidente? Não havendo nenhum contratempo, amanhã, a partir das 9 horas, começa o ato eleitoral que é desejado e esperado por todos os angolanos. Este ato eleitoral, se conseguir um dos candidatos obter uma maioria, nessa altura nós vamos fazer tudo para poder anunciar a todo mundo quem é que é o substituto do presidente Samakuva. Se por acaso ninguém conseguir obter os 50% de votos mais um, então a partir desse momento vamos ter que fazer uma segunda volta. E será dessa segunda volta entre os 2 candidatos mais votados que vamos obter o candidato vencedor, que vai ser o novo presidente da UNITA. E está tudo preparado para que possa haver essa segunda volta em termos de votação? Está tudo preparado, evidentemente que não se sabendo ainda quem serão os grandes vencedores, digamos, quais são os 2 candidatos mais votados, o boletim de voto vai ter de se fazer depois de termos o resultado da primeira volta. Portanto, tudo o que vai haver que se fazer é
impressão deste boletim de voto e depois a nova votação. Muito obrigado. Palavras aqui do Dr. Ruben Cicato, que é o porta-voz deste 13º Congresso Ordinário da UNITA, o Partido do Galo Negro. Amanhã será o dia mais aguardado em que vamos conhecer entre 5 candidatos quem será o próximo presidente da UNITA. Boa noite. Hilário João, boa noite. Vamos continuar a falar sobre este 13º Congresso do Partido do Galo Negro, que abordou o relatório do mandato de Isaías Samacuva. O que fez Isaías Samacuva nos 16 anos que liderou o maior partido da oposição em Angola? O relatório composto por uma parte da política tanto externa como interna, né, do partido, também a questão financeira, foi exaustivo e também com certeza criou algum debate, mas na perspectiva futurista, do tipo as constatações de algumas dificuldades, alguns pontos que do ponto de vista político, de forma externa, eu falo, por exemplo, da questão dos processos eleitorais, os desfechos que ainda nunca foram positivos para a UNITA e que para o presidente Samacuva deixa a recomendação para a futura direção de que é preciso, por exemplo, rever a estrutura eleitoral nacional do país para que essa seja mais independente do executivo angolano e que seja, sobretudo, idônea a ponto de dirigir um processo justo, adequado àquilo que são os anseios da população. 5 candidatos concorrem à liderança da UNITA. Para Eugênio Manovacola, não interessa de que geração será o novo presidente do Partido do Galo Negro. Eu faço parte desse grupo de mais velhos que já largou a liderança para os mais novos. Eu acho que a sucessão das idades é uma questão histórica, não é assim? Aparecer um novo presidente na faixa dos 60 ou dos 50 é para nós um passo em frente. É mesmo a transição já esperada e aceita em todo o partido. A UNITA garante que quer ser poder, tem por isso os olhos postos nas eleições autárquicas e nas eleições gerais de 2022. Forte, firme nos seus princípios e determinada a levar o seu programa, a comunicar melhor com o eleitorado, com o povo angolano em geral e ser poder, começando pelas autarquias e depois nas eleições gerais. Queremos ser poder, é a nossa vocação. Exatamente. Vamos trabalhar para uma meta de pelo menos 111 deputados em 2022. Ontem dizia o presidente Samacuva que falava das rupturas, não sei, do MPLA e dizia que chegou a vez, chegou a hora da UNITA. Entende que chegou a hora da UNITA? Claro que sim. Sim, chegou a hora da UNITA. E a UNITA está neste congresso, efetivamente, para organizar-se, para apurar o quadro de pensamento para que corresponda e responda com este novo ciclo que ela chama para si em benefício do povo angolano. Fundada em março de 1963, a UNITA é o maior partido da oposição, com 51 dos 220 deputados na Assembleia Nacional. Tempo agora para mais uma breve pausa. Voltaremos já a seguir com outras informações. Já voltamos. A oferta da semana está no Quero. Não percas! Telemóvel LNK agora por 5.990 kwanzas e esfregona rotativa com balde e dispensador só 9.990 kwanzas. Quero! Compromisso. Preço mais baixo. É de coração cheio que vejo a nossa família crescer. Dos caçulas aos mais velhos, de Cabinda ao Cunene, somos uma referência para os angolanos. E agora tenho uma grande notícia para vos dar. Família,
Já somos mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões de clientes. Pela inclusão e literacia financeira, BFA, o banco de todos os angolanos. Papais e mamães encarregados de educação. Sexta, sábado e domingo, vamos todos vacinar as nossas crianças contra a poliomielite. É fundamental para crescerem saudáveis e sem paralisia. Para isso, se até domingo os vacinadores não passarem nas suas residências, não se preocupe, dirija-se logo para um posto de saúde ou outros locais indicados com sua criança dos 0 aos 5 anos e vamos todos vaciná-las. Vamos todos trabalhar juntos para erradicar a polio de Angola. Oh meu amor, vou te contar um segredo. A minha família daqui ao culto português passo para confirmar que no dia 16 de novembro vou estar a fazer um grande concerto no restaurante Pessangana, na Ilha de Luanda. Então conto com a presença de todos vocês, porque vai ser uma festa maravilhosa. Então até lá, família. Giga! Nunca desliga! Giga! Yeah. Hey yo, bem-vindos ao concurso Amanhece e Dança. E vamos ver quem vai aguentar essa pedalada. Vaza! Duvido, não fica colado? É fine, sempre online. Yeah. Não compara Giga com Mega. E você navega até dizer chega. Yeah. Sempre a apostar. No Giga sempre a dar. Vídeo chamada a ligar. No WhatsApp sempre a fofocar. Nunca desliga. Alguns grupos a desistirem. No. Giga. Mega. Agora com apenas 2 pares. Temos os vencedores. Giga. Nunca desliga. Giga. Eu sou 3 GB. Mais Giga nunca desliga. Muda para o plano Net 3 GB e curte streamings, filmes, jogos e apps sem parar. Envia Net 3 GB para 19,107. Unitel. Conheça o plano Leve Mais Saúde, um plano inovador e pré-pago que tem uma rede médica privada com descontos de até 50% em mais de 28 mil clínicas e farmácias em vários países. Sou o herói musical, trago presente no novo Giga. Pareço o Pai Natal, eu sou o DJ Gila. Presentes, doces, brinquedos e muito mais. Viva a fantasia do Natal no Candando. Com um Candando fica tudo melhor. Contravem. Somos referência internacional em soluções técnicas para pavimentos. Pioneira no desenvolvimento de soluções de betão leve à base de poliestireno para enchimento e regularização de pisos, a Contravem assume-se hoje como uma referência em soluções técnicas e revestimento de pavimentos. Aposta na proximidade com o cliente de forma a assegurar um aconselhamento adequado e consequente satisfação do cliente. Com unidades produtivas em Portugal e Angola, dispõe de áreas industriais que ultrapassam os 10 mil metros quadrados. Com uma equipa jovem, dinâmica e especializada, a Contravem posiciona-se no mercado como uma empresa de referência na área dos pavimentos. Investimos na investigação e desenvolvimento de forma a garantir ao nosso cliente um aconselhamento adequado às exigências técnicas exercidas. As soluções da Contravem estão além das fronteiras, com presença nas obras mais emblemáticas de Portugal e Angola. Contravem, somos referência internacional em soluções técnicas para pavimentos. A minha vida é muito intensa. Entre espetáculos e viagens, há algo fundamental para mim, a minha saúde. Por isso, conto com o Plano Platinum mais VIP em Portugal. Com o Plano Platinum mais VIP, terá descontos de até 70% em serviços de saúde e bem-estar. Ligue já! 923 19 0880. E se vai viajar,
Este plano dá-lhe acesso a descontos em hotéis e restaurantes em Portugal até 70%. Transporte grátis para o aeroporto de Luanda e acesso à sala VIP. Perceba agora porque levo sempre comigo o plano Platinum mais VIP. Faça como eu. Ligue 923-190880. Nem vai acreditar. Tudo isso pago em kwanzas com descontos em euros. E as surpresas não param por aqui. Na adesão do plano Platinum mais VIP, terá como oferta o plano Mais Angola, para quando estiver em Angola. Com o plano Mais Angola terá descontos em clínicas, dentistas e farmácias em Angola. Assim estou sempre protegido. Não perca tempo. Ligue já! 923-190880. Com estes dois planos aqui, a doença não me toca. O Comitê Provincial do MPLA refletiu hoje sobre os fundamentos estratégicos do discurso proferido pelo primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto, durante a proclamação da independência nacional. O ato aconteceu na sede do Comitê Provincial do Partido, aqui em Luanda. Mas há uma área que nós abandonamos completamente, que é a agricultura e a indústria. A nossa indústria ficou totalmente destruída. É claro, nós tivemos alguns anos de guerra que não podíamos ter investimentos na agricultura. A necessidade de se reativar. Temos de reativar a agricultura e esse é o discurso hoje do discurso político atual, né? De reativar a agricultura, reativar a indústria para que nós não continuemos a ser eternos exportadores da matéria-prima e nós importarmos os bens acabados. Nós durante muito tempo nos focamos apenas na produção do petróleo, esquecemos as outras coisas que eram base do nosso desenvolvimento. Então é certo, é justo que se tenha em atenção este aspecto. A indústria e a agricultura são base fundamental para o nosso desenvolvimento. Elas concorrem diretamente, não só para a criação de postos de trabalho, como também para alavancar a própria economia nacional. Muito obrigado. Vamos incentivar os jovens que, inclusive nas nossas atividades, nas nossas ações, venhamos nos preocuparmos mais com atividades agrícolas, com atividades pecuárias, nos preocupamos mais com o campo, porque sabemos que da terra é que vem qualquer sustento e é da terra que nós nos sustentamos para que possamos ter uma vida saudável, uma vida plena. Num dia como hoje, mas há 44 anos, tomava posse o primeiro governo angolano. O ato aconteceu no Palácio do Governo. A história não se apaga. Recorda-se. No dia 14 de novembro, 3 dias depois da proclamação da República e da investidura do chefe de Estado, chegava a vez dos membros do primeiro governo da República tomarem posse nos cargos para os quais foram nomeados por Agostinho Neto. Afonso Vadone Binda foi o mestre da cerimónia. Aos 14 dias do mês de novembro de 1975, nesta cidade de Luanda, e no Palácio do Governo da República Popular de Angola, achando-se presente Sua Excelência, o Presidente da República, camarada Dr. Agostinho Neto, compareceram os cidadãos Lopo do Nascimento, José Eduardo dos Santos, Henrique Teles Carreira, David Aires Machado, Mário Afonso de Almeida, Antônio Jacinto do Amaral Martins, Diógenes Antônio Assis Boavida, Alves Bernardo Batista, Carlos Rocha, Alberto Bento Ribeiro e Saidi Vieira Dias Mingas, Augusto Lopes Teixeira, Bem-vindo Pitra, José Carlos Vitor de Carvalho, a fim de, por Sua Excelência, o Presidente da República, lhe ser dada posse, respectivamente, dos cargos de Primeiro-Ministro, Ministro das Relações Exteriores, Ministro da Defesa, Ministro do Trabalho, Ministro da Saúde, Ministro da Educação e Cultura, Ministro da Justiça,
Ministro da Administração Interna, Ministro do Planeamento e Coordenação Econômica, Secretário do Estado das Finanças, Secretário do Estado da Indústria e Energia, Secretário do Estado do Comércio, Secretário do Estado das Pescas e Secretário do Estado da Agricultura, aos quais prestaram individualmente o presente juramento. Primeiro-Ministro, camarada Lopo Nascimento. Juro respeitar e fazer cumprir a lei constitucional e as leis que regem e regerão a República Popular de Angola, defender com todas as minhas forças a independência, a soberania, a unidade da nação e a integridade do solo pátrio e continuar a luta pela realização das legítimas aspirações do povo angolano e, em particular, das suas camadas mais exploradas. José Eduardo dos Santos, Ministro das Relações Exteriores. Juro respeitar e fazer cumprir a lei constitucional e as leis que regem e regerão a República Popular de Angola, defender com todas as minhas forças a independência, a soberania, a unidade da nação e a integridade do solo pátrio e continuar a luta pela realização das legítimas aspirações do povo angolano e, em particular, das suas camadas mais exploradas. Henrique Teles Carreira, Ministro da Defesa. Juro respeitar e fazer cumprir a lei constitucional e as leis que regem e regerão a República Popular de Angola, defender com todas as minhas forças e continuar a luta pela realização das legítimas aspirações do povo angolano e, em particular, das suas camadas mais exploradas. Depois de ser lido e achado conforme, vai ser devidamente assinado. O Presidente da República Popular de Angola falou no final desta cerimónia de impulsamento do seu governo. Lopo Ferreira do Nascimento, Primeiro-Ministro. José Eduardo dos Santos, Ministro das Relações Exteriores. E Henrique Teles Carreira, ICO, Ministro da Defesa. Trabalho e patriotismo era o que pedia António Agostinho Neto aos membros do seu primeiro governo. Os camaradas que mereceram a confiança do Bureau Político para a realização da política da República Popular de Angola, exprimo votos de um trabalho positivo, abnegado e cheio de patriotismo. A luta continua, a vitória é certa. Esta é a única mulher que integrou o governo que Agostinho Neto formou depois de ler a Declaração da Independência à meia-noite do dia 11 de novembro de 1975. Maria de Assunção Veia Kenny, nomeada para o cargo de Secretária de Estado dos Assuntos Sociais, não tomou posse no dia 14 de novembro de 1975. Quem também não compareceu à cerimónia de posse foi o Ministro da Informação, o jurista João Filipe Martins, que ainda se encontrava em Portugal, onde fizera o curso de Direito. João Filipe Martins, já falecido, foi depois o primeiro embaixador de Angola acreditado na República Federativa e Socialista da Iugoslávia, de Josip Broz Tito. Realmente, a história não se apaga, recorda-se. Mais uma breve pausa. Já voltamos. A minha vida é muito intensa. Entre espetáculos e viagens, há algo fundamental para mim, a minha saúde. Por isso, conto com o Plano Platinum mais VIP em Portugal. Com o Plano Platinum mais VIP, terá descontos de até 70% em serviços de saúde e bem-estar. Ligue já! 923 19 08 80. E se vai viajar, este plano dá-lhe acesso a descontos em hotéis e restaurantes em Portugal até 70%. Transporte grátis para o aeroporto de Luanda e acesso à sala VIP. Perceba agora porque levo sempre comigo o Plano Platinum mais VIP. Faça como eu. Ligue 923 19 08 80. Nem vai acreditar.
tudo isso pago em kwanzas com descontos em euros. E as surpresas não param por aqui. Na adesão do Plano Platinum mais VIP, terá como oferta o Plano Mais Angola, para quando estiver em Angola. Com o Plano Mais Angola terá descontos em clínicas, dentistas e farmácias em Angola. Assim estou sempre protegido. Não perca tempo. Ligue já! 923 19 0880. Com estes dois planos aqui, a doença não me toca. Vem aí o Natal e este ano os presentes são inesperados, imprevistos, surpreendentes.